Oi, oi, meu querido e minha querida! Como vocês estão? Tudo bem? Bom, estamos de volta aqui mais uma vez pelos microfones da Rádio Vibe Mundial para trazer um pouquinho mais de informação, conhecimento e entendimento a respeito da relação que existe entre a sua saúde e a sua boca, né? Então isso já faz parte aqui de uma série de programas, né? Da nossa intenção de vir aqui através dos microfones da Vibe Mundial, para trazer para vocês um pouco mais de entendimento da conexão que existe boca e a saúde do corpo. É algo que é desconhecido da maioria das pessoas, por incrível que pareça. Mas isso é parte do nosso dia a dia nos últimos mais de 30 anos. Nos últimos 30 anos, pelo menos, isso faz parte do nosso dia a dia, né? Esta preocupação de entender de que forma nós vamos trabalhar a arcada dentária do paciente para que ele tenha melhorias na saúde sistêmica do corpo, né? E é esse processo que é dividido em duas partes, o macro e o micro, né? Essa odontologia da nova era, ela tem como intenção olhar o macro e o micro. O macro é onde a gente começou a trabalhar lá atrás com a antiga biocibernética bucal, hoje biorreprogramação bucal, um passo à frente, uma evolução, um trabalho de buscar melhores recursos, né? Naturalmente as coisas evoluem, e essa relação do micro, que é entender, por exemplo, que um dente que está infectado, ele traz consequências para o resto do corpo como um todo, né? Eu quero até convidar vocês, se você já está nos acompanhando há algum tempo, dê uma olhada nos vídeos que estão no YouTube, ouve os nossos podcasts, pega lá para você dar uma olhadinha. Por exemplo, quando a gente fala da odontologia do esporte, a gente explica por que um atleta perde performance quando ele tem uma gengiva inflamada, por exemplo, né? Então a gente vai colocando essas questões aí para que você consiga entender um pouco melhor, saber um pouco melhor desta conexão que existe entre a sua arcada dentária e a saúde do seu corpo como um todo, tá? Então, nós estamos aqui cumprindo uma missão, né? Um propósito. O propósito de levar à luz do conhecimento das pessoas algo que faz parte da nossa vida e do nosso dia a dia. Eu, Dr. Rogério Pavan, cirurgião dentista, biorreprogramador, tenho orgulho de dizer para vocês que a gente vem recebendo pacientes de todas as partes do Brasil e de todas as partes do mundo, né? De todas as partes do mundo, vindo até aqui, São Paulo, Brasil, para buscarem as tecnologias que podem ajudá-los a melhorar a sua qualidade de vida e saúde, né? E a nossa vontade, o nosso desejo é que isso possa crescer cada vez mais e ajudar parte desse bilhão aí de pessoas, esses bilhões de pessoas que existem em todo o planeta. Essa é a nossa vontade de compartilhar isso com os colegas, com os dentistas, com as pessoas, para que elas possam ter benefício na sua saúde, né? Então, hoje vamos falar sobre arcadas estreitas, né? Você conhece alguém que tem aí uma arcada bem estreitinha, bem pequenininha? Ou você é essa pessoa que tem arcada estreita e pequenininha? Vamos falar sobre o que esse padrão de alteração no crescimento dos arcos dentários causa na vida das pessoas. Quais as consequências na vida delas, né? Quais os problemas que podem surgir por causa de uma arcada estreita? Nós viemos, né, de um treinamento, eu digo todos nós, de entender que é genético, né? E com o tempo, nós fomos verificar que, assim, tinha também, além do genético, o hereditário, ok, que era um pouco diferente, né? Mas ia no mesmo sentido, ou na mesma tecla. Mas conforme nós fomos aprofundando, nós percebemos que a arcada dentária, ela era a representação do nosso padrão emocional, né? Então ela era a representação da educação que nós recebemos dos nossos pais, do nosso entorno, e aí cai mais naquele campo da epigenética, né? Onde o meio acaba influenciando o resultado, né? Então modifica. Em tese, todos nós temos na nossa programação genética
todas as possibilidades, né? No entanto, esta programação genética, ela pode ser ativada ou desativada, e esses fatores estão associados ao meio. Então vamos lá. O que normalmente leva a uma arcada ficar mais estreita? Primeiro, o conceito básico é explicar por que a arcada fica estreita. Bom, a arcada fica estreita porque os músculos da bochecha se tornam mais fortes do que a língua. Aí você fala assim, mas por que isso acontece? Que você sabe, né? A ciência é responder o porquê das coisas. Ah, isto acontece porque a criança, ou essa pessoa quando era criança, chupava o dedo ou a chupeta. Faz sentido? Faz, ó. Né? Faz aquela pressãozinha aqui, ó. Aí a bochecha fica mais forte e a chupeta já empurra um pouco a língua lá para trás, então perde o posicionamento. Isso é fato, tá? Ou o dedo ou a chupeta. Mas, doutor, todos os casos que o senhor recebeu com histórico de chupar o dedo ou chupeta tinha arcada estreita? Não. Mas então por que, doutor? Bom, quando nós fomos buscar entender o processo, nós vimos que existia um componente dentro do mecanismo educacional, pai e mãe, aí pode ser padrasto, madrasta, tio, tia, avó, porque tem todas as situações nesse mundo. Mas o que a gente coloca aqui é o poder feminino sobre a criança e o poder masculino sobre a criança, né? A energia que cuida daquela criança, feminino ou masculino. A arcada superior, normalmente ela rege a inferior. E é o feminino superior e masculino inferior. Então veja, quando a arcada fica estreita, normalmente esta criança ou esse adulto passou por um processo de educação onde os pais tinham muito medo, receio. E aí passavam esse medo para a criança no tipo assim, olha, não pode fazer isso, não vai sair para a rua que é perigoso, não vai ali que é perigoso, não faz isso. Então, aí a criança começa, de certa forma, a se sentir pequena diante do mundo, e aí o mundo interior dela, que é o espaço da língua, acaba sendo diminuído porque os dentes vão inclinando para dentro e fechando. Tem um adendo que eu preciso fazer aqui para vocês. Muitas vezes, o paciente acaba ficando com a arcada estreita pelo uso de aparelhos fixos. Doutor, mas o aparelho é feito para consertar os dentes, não para entortar os dentes. Mas aí que entra o ponto. Aconteceu com os meus casos, né? No passado, eu usava os aparelhos fixos para corrigir os dentes dos meus pacientes. E aí eu fui perceber que a arcada deles estava ficando estreita. Depois de muito estudar, nós verificamos que o aparelho fixo tinha o mesmo tamanho de arco para todas as pessoas. Já disse isso anteriormente. Dá uma olhada lá nas outras mídias sociais, que aí você encontra, né? Aqui pela rádio, é ao vivo, na hora, acabou. Mas você pode ver depois no YouTube, no podcast, no Instagram, você vai ter a informação que fala da ortodontia. Não vou me aprofundar aqui hoje. Então, lá a gente explica aqui. O arco dentário usado, o arco ortodôntico usado para corrigir, na maioria das vezes ele é menor do que a arcada, então ele gera um estreitamento do arco, tá? Dá uma olhada lá depois para você saber mais. E às vezes, esses fatores vão corroborando, por exemplo, paciente que perdeu dentes. Tem gente que ele extrai dente. No passado, você pega um paciente que tem um pouco mais de idade, os dentistas vinham os caninos meio salientes, saltados para fora, eles pegavam e arrancavam o canino. E aí a arcada murchava. Né? Ou pacientes que sofreram agenesia. Eu recebo casos, tem pacientes que têm agenesia de 2, 4, 6 dentes. O que é agenesia? O dente não se forma. Nasce o de leite, mas não nasce o permanente. Aí o que acontece? A arcada diminui de tamanho, porque o dente funciona como uma espécie de cunha para o processo de sustentação do arco. Então, esses fatores levam a arcada a ficar estreita, tá? Então, eu espero que o assunto esteja ficando interessante aí para vocês, porque a gente que vai contar mais. Agora eu vou contar quais são as consequências de um arco estreito, de uma arcada que não cresceu adequadamente, não atingiu seu potencial de crescimento e desenvolvimento, tá? Então vamos lá. Olha só. Antes de passar aqui o porquê, né, o que acontece na arcada, vamos passar os contatos da Odontobalance. Anote aí, por favor, para que você possa pedir links do nosso podcast, links do nosso canal do YouTube, ou de algum vídeo específico, se você quiser saber, algum
tópico específico se você quiser saber, tá? Então vamos lá. O telefone do WhatsApp, que é o mais usado, é o código da 11, né, que é aqui da cidade de São Paulo, 94774-4220. Mais uma vez, 94774-4220, tá? E aí você entra em contato conosco para saber e até mesmo para já marcar sua consulta de diagnóstico. Isso é muito interessante. Ainda há pouco estava falando com a paciente, ela falou assim, olha, eu já passei em ortopedista, eu já passei em dentista, já passei em bucomaxilo, e eu nunca ouvi uma explicação como a sua. A sua faz sentido, é fácil da gente entender. E você olha o corpo como um todo, e não só uma parte do corpo. E é isso que a gente faz de fato, né? E o fixo, para quem prefere, é o 3287-7010. Lembre-se de colocar o 11 na frente se você estiver fora da cidade de São Paulo, tá bom? Então vamos lá, mas tá bom, o que essa arcada estreita gera? Aí algumas pessoas podem falar assim, já sei, fica a pessoa quando sorri, fica com 2 buracos escuros na região da bochecha. Bom, isso de fato acontece, mas esse não é o principal problema, porque esse é uma questão ligada à estética, porque a arcada é muito estreita, sobra espaço aqui no vãozinho da bochecha e os dentes, né? Porque a arcada está muito estreita. Muito bem. Mas o ponto dessa questão é o seguinte, se a arcada ficou estreita e os dentes estão inclinados para dentro, o espaço interno é usado pela língua. Se a língua perdeu espaço, para onde ela vai? Ela vai ter que obstruir a passagem do ar na garganta e vai fazer com que esse indivíduo respire menos do que deveria. E são essas crianças que vão desenvolver a adenoide, amígdalas inflamadas, gripes e resfriados frequentes e recorrentes, né? Processos depois evoluem para sinusites, evoluem para ronco, evoluem para apneia, né? Na idade adulta, que aí é mais frequente, ter dores de cabeça. Veja só quanta coisa surge porque essa arcada está pequena, né? Nós terminamos o tratamento, né? Terminamos o tratamento, não, o atendimento de um pacientezinho de 5 anos de idade, mora em Londres, estava com indicação para fazer cirurgia de adenoide amígdala. Característica, arcada estreita com pouco desenvolvimento anterior e vertical. Ou seja, a arcada não cresceu tudo que deveria. E nós iniciamos o tratamento utilizando uma versão do pólis na parte corretiva, o pólis corretivo, e em poucos dias a criança deixou de roncar, não tem mais os sintomas, não tem mais tosse, não tem mais espirros, porque foi restabelecido o fluxo respiratório normal, tá? Então vamos lá. Então, a arcada, quando está estreita, gera distúrbios respiratórios. Doutor, pode ser bronquite? Pode. Pode ser asma? Pode. Pode ser um problema, sei lá, vamos dizer aí, agora não me vem à mente, mas pode ser um problema de dores de cabeça na madrugada? Pode, porque está associado à apneia, né? A apneia do sono. Então, são vários os fatores que podem estar associados a este problema de estreitamento do arco dentário. Bom, infelizmente não para por aí, porque quando a arcada fica estreita, a gente está falando só da arcada estreita. Aliás, convido você a dar uma olhada nos outros programas que a gente fala, por exemplo, do queixo pequeno, ou da parte de cima, a maxila pequena ou queixo grande, né? Então, aí você pode observar e saber o que está relacionado com estes outros perfis. Na maioria das vezes, eles se assemelham, tem sintomas que fazem parte de um tipo e também aparecem no outro tipo, tá? Por exemplo, um queixo pequeno vai ter sintomas parecidos com uma arcada estreita. Muito bem. Então vamos lá, a arcada estreita, ela deixa de estimular as glândulas salivares e acaba desregulando o sistema bioquímico digestivo. Você sabe, a digestão começa pela boca. Se você não tem uma digestão inicial boa na boca, na mastigação, então o que vai acontecer com você? Você desequilibra o processo de acidez do estômago e, consequentemente, desequilibra o seu intestino e desequilibra o seu sistema ácido básico corporal, tá? Então, muitos dos pacientes referem refluxo, queimação, azia, gastrite. Úlceras hoje é menos comum, porque
logo aparece a gastrite, as pessoas já procuram tratamento, é mais difícil. Só em situações de tensor grave, extremado, né? Aí pode acontecer, mas é mais raro. No passado era bem mais frequente. Muito bem. Parou por aí, doutor? Infelizmente não. Porque um arco estreito, e dependendo da deformidade que ele tem, ele pode estar participando do deslocamento do osso esfenoide, né? Porque a arcada deformada fora do eixo está associada ao esfenoide desequilibrado também. E aí isso vai mexer com todo o equilíbrio esquelético postural. Sem contar que uma arcada estreita favorece um movimento anterior de cabeça, com fechamento de ombros, e aí você tem a coluna sendo mais sinuosa e o surgimento dos chamados joelhos valgos, podendo estar também associado a pés chatos. Olha só, quanta coisa associada a um quadro que você falava assim, poxa vida, eu achava só a questão do buraquinho escuro na lateral dos dentes, porque a arcada estava estreita. Pois é, então, por isso que a gente vem aqui, é nossa missão, é nosso trabalho, é nosso dever vir aqui para contar para vocês como que esta arcada dentária interfere na sua condição de vida e saúde, né? Então, tá bom. E aí, essa arcada ficou estreita, eu já vi que gera desde problema de coluna, no pé, no joelho, gera problemas respiratórios, diversos, gera problemas na digestão, faz uma bagunça enorme. E aí, como é que a gente cuida disso? Muito bem. Nos primeiros anos de vida, quando isso acontece, nós vamos cuidar através de recursos ortopédicos. Doutor, ortopedia não é para o pé? Ortopedia pode ser feita para o pé também. Ortopedia é todo o processo que vai mexer com a estrutura e com os encaixes ósseos, tá? Então, toda vez que você remodelar, modificar a posição ou a estrutura óssea, você está fazendo um processo de ortopedia. Então, veja, numa criança que tem todos os dentinhos de leite, o processo que nós vamos realizar é uma correção ortopédica. O que quer dizer? Nós vamos estimular a arcada desta criança crescer e se desenvolver. Então, vamos estimular a arcada a crescer lateralmente. Daí, aqueles dentes que estão inclinadinhos para dentro vão assumir uma posição mais vertical. Quando eu modifico a posição do dente, eu estou fazendo ortodontia. Quando eu modifico o crescimento da estrutura óssea, eu estou fazendo ortopedia, tá? Então, a intenção neste processo não é simplesmente reposicionar o dente para que ele fique mais bonito, muito embora isso acontece também. Mas o fato mais importante dentro desse quadro é que nós estamos bio-reprogramando a estrutura da arcada dentária para proporcionar equilíbrio para as funções correlacionadas. Aliás, convido você a assistir ou ouvir o programa que fala sobre as 7 funções da boca, tá? Então, existem 7 funções relacionadas à boca, mas a maioria das pessoas conhecem apenas 3, que é o sorrir, falar e mastigar. E aí, para saber das outras, dá uma olhada lá, que é importantíssimo, porque você tem boca, certo? Você tem boca, você tem dentes, seja aqueles que Deus te deu ou aqueles que você comprou, você tem. Então, procure saber mais sobre isso, tá? Sobre as 7 funções da boca. Dá uma olhada nos outros programas, episódios aí que nós temos. Muito bem. Então tá. Na criança faz ortopedia, porque aí nós temos que estimular o crescimento ósseo, porque isso é legal demais. Porque quando você reprograma o crescimento ortopédico da criança, você melhora a postura esquelética dela. Você vai trabalhar a postura de coluna, de pés, de joelho simultaneamente. E eu vou contar uma coisa para vocês. Isso acontece quer eu queira, quer não. Quer eu saiba, quer não. Então eu procuro saber o máximo que eu posso, tá? Procuro estar estudando sempre. Doutor, e no adulto dá para fazer ortopedia? Dá para fazer pequenos movimentos ortopédicos, né? O que são pequenos movimentos ortopédicos? Remodelar a estrutura de maxila,
remodelar a estrutura de mandíbula, mudando o posicionamento do queixo, acertando a posição do queixo em relação ao eixo esquelético do paciente e assim por diante, tá? Dá para fazer bastante coisa? Com certeza. Doutor, mas olha, eu sou adulto e meu queixo é super pequenininho, dá para fazer crescer? Dá para mudar o programa onde ele está encaixado, reprogramar a postura de encaixe. Crescer? Aí é ortopedia, só dá para fazer durante o período de crescimento ósseo, tá? Muito bem. Agora, quando você entra com recursos que corrigem essa arcada, o que acontece com o sistema respiratório? Ele começa a sorrir, né? Ele começa a ficar feliz, porque o corpo vai receber muito mais oxigênio, né? Então ele passa a receber aquilo que era natural para ele receber, que não estava recebendo. Então aí você vê, como o garotinho de Londres, problemas como adenoides e amígdala cedendo, bronquite cedendo, asma cedendo, indo embora, porque nós devolvemos para o corpo aquilo que ele precisava para exercer a sua capacidade natural de funcionamento. O seu corpo, ele tem um programa automático de autocura. Você corta o dedo cicatriza. Se ele não está conseguindo resolver algum problema, é porque algo falta para ele. Existe algum tipo de desequilíbrio que precisa ser corrigido, né? Então, esse é o entendimento que nós temos na biorreprogramação bucal. Saber que o corpo, ele está interligado com a boca e tratando a boca a gente vai trazer benefícios, equilíbrios ou problemas para a boca, para o corpo, né? Se a arcada for tratada da forma incorreta, nós vamos trazer problemas para o corpo, ok? Então veja, aí é beneficiado o sistema respiratório, é beneficiado o sistema de equilíbrio esquelético postural, é beneficiado o sistema bioquímico digestivo. Então todo o corpo agradece quando um bom tratamento é feito na direção de equilibrar as funções correlacionadas, tá? Então aí você passa a entender melhor que aquele problema da arcada estreita pode gerar uma série de alterações biológicas com mais ou menos tempo. Tem gente que vai apresentar nos primeiros anos de vida e outros que vão apresentar com o passar dos anos, aos seus 40, 50 anos. Mas uma hora ou outra a conta chega, como dizem, né? Então uma hora a conta chega. Muito bem. O que você pode fazer? Você pode pegar agora e já entrar em contato conosco na Odontobalance para que você possa agendar sua consulta de diagnóstico, seja para você, seja para um familiar ou para quem você desejar, tá? Vou passar aqui os telefones, olha, é o que você deve fazer, né? Investir na sua saúde. 94774 4220. Vou repetir, ó. 94774 4220, tá? E também tem o telefone fixo, para quem prefere, ó. 3287-0433. Espera. Deleta esse, ó. 3287-7010. Porque hoje quase ninguém usa telefone fixo. Esse existia, já não existe mais. Então, cai fora. Tira esse daí. Tá? E se você estiver fora da cidade de São Paulo, lembre de colocar o número 11 na frente, tá? Então, vamos lá. Consulta de diagnóstico é muito importante, porque é através dela que você vai entender como que o seu corpo responde à sua arcada. E aí o legal é o seguinte, você vai se ver na tela, ou você vai ver o seu filho na tela do computador, com as fotos específicas que nós fazemos, mostrando para você como aquele organismo está desequilibrado e por quê, e de que maneira nós vamos entrar para fazer o processo corretivo da sua estrutura da arcada, tá bom? Anotou tudo bonitinho aí? Tá tudo direitinho? Se não anotou, dá uma olhada lá no YouTube, no Instagram, vai ver as mídias sociais, a gente tá sempre trabalhando, levando conteúdo lá para vocês, tá bom? Então, grande abraço para todos vocês, quero agradecer imensamente. E um recadinho, daqui a algum tempo nós vamos mudar o programa, ele vai começar a ser às terças-feiras, às 11h30, tá bom? Grande abraço a todos e até o próximo programa. Tchau, tchau!